Bom, pessoal, na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando os estados físicos da matéria e vai começar a caracterizar as mudanças de estado físico. Bom, como nós sabemos, os três principais estados físicos da matéria são o estado sólido, líquido e gasoso. E como nós sabemos também, a matéria que nos rodeia é formada por átomos, não é isso? Ou por partículas, como chamamos. E esses átomos se agrupam em moléculas e assim sucessivamente. E é o comportamento dessas partículas, desses átomos, dessas moléculas, é que caracterizam os três estados físicos da matéria. No estado sólido, por exemplo, as partículas que constituem a matéria estão muito próximas. Estão bem juntinhas, praticamente não há espaço entre elas. Elas vibram em posições fixas, tá? Por isso, no estado sólido, a matéria possui forma e volume constante, né? O que seria isso? Forma e volume constante. O formato e o volume ocupado por um material no estado sólido permanece o mesmo, claro, desconsiderando aí as variações de temperatura, óbvio. Se eu tenho, por exemplo, uma pedra que se encontra no estado sólido, nós sabemos. Essa pedra, ela tem sempre o mesmo formato e ocupa sempre o mesmo volume. Não importa se ela está no chão, se ela está em cima de uma mesa ou se alguém está segurando essa pedra, né? Apresenta sempre o mesmo formato e ocupa sempre o mesmo volume, tá? Porque as partículas que constituem esse material no estado sólido se encontram muito juntinhas, muito próximas. Praticamente não há liberdade entre elas. Até porque para se moverem, elas precisariam de liberdade. Bom, como isso não é possível, elas vibram em posições fixas e aí há pouca variação no formato e no volume desse material. No estado líquido, as partículas já estão um pouquinho mais afastadas, né? As moléculas se afastam mais, como a gente observa. E elas podem fluir umas sobre as outras. Elas apresentam maior flexibilidade por estarem mais livres, não é isso? Elas ganharam um pouco mais de energia. E é por isso que no estado líquido a matéria tem forma variável e volume constante, ou seja, a forma do líquido varia de acordo com o recipiente que o contém, mas o volume permanece o mesmo. Por exemplo, se eu tenho 1 litro de água na garrafa, esse litro de água vai adquirir o formato da garrafa. Se eu transfiro esse litro de água para uma panela, ele adquire agora o formato da panela. Não é isso? Mas continua ocupando o mesmo volume, que é exatamente 1 litro. E aí nós chegamos no estado gasoso, onde as partículas estão totalmente separadas, não é? Separação total aí. E a matéria possui forma e volume variável em consequência dessa agitação das partículas, desse maior grau de liberdade que elas apresentam, ou seja, o gás se expande até ocupar todo o espaço disponível. Essa é a característica da matéria no estado gasoso. Bom, então, estado sólido, né? Eu costumo, às vezes, em sala de aula, brincar com os meus alunos e comparar os três estados físicos com as etapas de um namoro. No estado sólido é o início do namoro, não é isso? Aquela paixão ardente, quer ficar juntinho, grudadinho um no outro, aonde um vai, outro vai junto. Aí no estado líquido já começa a ver as divergências, né? Já começa a se separar, já está um pouco mais solto, mais livre, né? Um para lá, outro para cá. Já no estado gasoso, separação total. Não é isso? As partículas estão muito separadas e há muito espaço entre elas, tá bom? Apenas uma brincadeirinha aí para ajudar você a memorizar as diferenças da matéria nos três estados físicos. Aí nós chegamos nas mudanças de estado físico da matéria, dando uma recordada nessas mudanças. Nesse esquema que eu coloquei aqui para vocês, as mudanças que estão exemplificadas com a coloração vermelha, que no caso é a fusão, a sublimação, a vaporização, são aquelas que vão ocorrer com aumento de temperatura. Já a solidificação, a liquefação e a ressublimação vão ocorrer com a diminuição de temperatura. A fusão, como a gente vê aí no esquema e como eu coloquei aqui no lado para vocês, é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando o gelo derrete, bem simples, né? É um exemplo de fusão. A vaporização é quando a matéria passa do estado líquido diretamente para o estado gasoso,
tá bom? Ela vaporiza, passa para o estado gasoso. E como a gente vai ver no outro vídeo que eu vou enviar para vocês, a vaporização ela pode ocorrer por 3 maneiras: por evaporação, por ebulição e por calefação. Tá bom? A sublimação, que é a passagem da matéria do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. A solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido, ou seja, o contrário da fusão. Quando você coloca a água lá no congelador e ela vai se transformar em gelo, vai ocorrer a solidificação. A liquefação ou condensação, que é a passagem do estado gasoso diretamente para o estado líquido, que a gente já vai ver lá no segundo vídeo que eu vou estar enviando sobre as mudanças de estado físico, algumas situações em que essa mudança está envolvida. E a ressublimação, que é também chamada de sublimação inversa, que é a passagem da matéria do estado gasoso para o estado sólido. Bom? Então, essa aula vai continuar no segundo vídeo que eu vou estar enviando para vocês. E desde já agradeço, tá? Quem gostou da aula, dá o seu like. E, se possível, se inscreva no canal para estar dando uma forcinha para gente. Valeu, viu? Até a próxima!